Amém, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue reinando em cada coração. Mais um congresso, dos homens desta igreja. E lembrando também que os homens desta igreja, sempre na última quinta-feira de cada mês, eles se reúnem ali na casa do irmão Eli. Nós estamos realizando um estudo, terceira quinta-feira de cada mês, nos reunimos ali na casa do irmão Eli. E é aberto também para os jovens, aberto para os adultos. De repente você não tenha nenhum compromisso numa dessas quintas-feiras, na terceira quinta-feira do mês, compareça ali na casa do irmão Eli. Às vezes ficar em casa assistindo televisão, não fazendo nada, vai lá para você ouvir um pouco, aprender um pouco mais. Nós estamos estudando um livro que fala sobre discipulado. Nós estamos estudando, a cada semana é um capítulo, e tem sido muito bom. Estamos sentindo a falta de alguns irmãos. Se você conhecer alguém que não seja evangélico, eu posso levar, pastor? Sim, você pode levar. Leve essa pessoa até lá. Irmão Eli, o líder dos homens, eles terão assim o máximo prazer em recebê-los lá juntamente conosco, tá bom? Toda terceira quinta-feira de cada mês, nós estamos reunidos ali a partir de 7h30. Muito bem. O texto escolhido pelos homens, pela liderança dos homens, encontra-se aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 25. Colossenses, capítulo 1, versículo 25. Tá, vou ver. Eu vou ler a primeira vez, depois os irmãos queiram repetir, tá bom? Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Os irmãos. Pai querido, aqui nos encontramos mais uma vez. Os teus servos já iniciaram uma conversa contigo, ó Senhor Deus, um diálogo contigo, através dentro deste culto, ó Senhor Deus. Agora é a tua vez de falar aos nossos corações. Aquilo que eu não conseguir falar, ou não conseguir transmitir, que o teu Santo Espírito venha transmitir ao coração dos teus filhos, dos teus ouvintes, nesta noite, ó Senhor. Porque sabemos que o culto é um diálogo, ó Senhor Deus, onde as duas pessoas falam. Primeiro nós falamos contigo, nós apresentamos louvores, as nossas súplicas, e agora é tua vez de falar aos nossos corações. Fale ao coração de cada um desses teus servos. Eu não sei da necessidade, mas tu sabes, ó Senhor Deus, da necessidade, da aflição, da ansiedade de cada um dos teus filhos, dos visitantes também que aqui se encontram nesta noite. De repente estão com a vida, não vou dizer atribulada, mas com alguma coisa a ser resolvida, ó Senhor Deus. Estão em dúvidas em relação a alguma questão a ser resolvida, ó Senhor Deus. Que tu venha esclarecer, elucidar esse problema, essa dificuldade nesta noite, no coração destes ouvintes, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome, por amor do teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Queridos, este não é o tema, ok? Que eu vou apresentar agora no próximo slide, mas me chamou bastante atenção e eu quis colocar ali, homem-águia. Esse homem-águia, a águia nós sabemos que é uma ave que só voa em grandes altitudes, muitos lugares, só faz os seus ninhos nos lugares altíssimos. E ela tem uma visão muito ampla. Ela consegue enxergar sua presa à distância. E quando ela já está num período já de velhice e precisa de uma renovação na vida dela, ela se autoflagela, bate com o bico na pedra para poder nascer um novo bico. E aí então ela dá um recomeço na sua vida. E eu comparei ali esse homem águia a Paulo. Paulo, ele quando escreve essa carta que o irmão
O irmão na parte da manhã não gosta de falar epístola, né? É carta. Nesta carta, Paulo, quando estava passando por Colosso, ele não organizou essa igreja. Não foi o apóstolo Paulo. Ele permitiu lá, no capítulo 1, versículo de número 7, nos fala assim, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, Epáfras foi esse homem que organizou essa igreja em Colosso. E Paulo eu considero como um homem águia, porque ele esteve preso 3 vezes. Em Jerusalém, ele esteve preso. Em Cesareia, esteve preso. E em Roma, de onde ele escreveu essa carta, ele esteve preso também. Passou por Colosso, conversou com Epáfras e encaminhou essa carta para lá. Então era um homem que passou por muitas dificuldades, mas nunca desistiu, nunca perdeu de vista o que o Senhor Deus tinha para a vida dele. E este exemplo do apóstolo Paulo, ele pode ser passado para cada um de nós, não somente os homens, mas para cada uma dessas criaturas que o Senhor Deus colocou neste mundo. Quando nós chegamos aqui, Deus deu um ministério para cada um de nós. Nós não chegamos neste mundo de paraquedas, para assim, você não vai fazer nada. Você vai nascer, você vai crescer, você vai morrer, não precisa fazer nada. Deus colocou para cada um de nós uma tarefa muito especial. E agora nós temos que descobrir qual tarefa é. E precisamos lembrar também que entre o berço e o túmulo é um espaço muito curto, por demais curto. E eu tenho que aproveitar esse espaço de tempo que nos é concedido pelo Senhor Deus. E Paulo, então, ele escreve essa carta ao povo de Colosso e ele usava de uma intrepidez incrível. Ele, quando esteve em Atenas, na Grécia, primeiro ele discursou. Atenas era o centro cultural do mundo na época. A Grécia, o ponto de muitos filósofos. Paulo, ele discursava na praça, e quando discursava na praça, ele falava para muitos sábios, muitos homens sábios. E aí obrigado, irmão. Pegaram Paulo, já que ele estava conversando, falando a respeito de um assunto que não era comum àquele povo, porque naquele local eles tinham muitos deuses, a ponto de um dos filósofos sair em uma determinada ocasião com uma lanterna na mão, procurando assim alguma coisa, e alguém perguntou: o que você está procurando? Eu estou procurando um homem nesta cidade, que o que se mais vê aqui são deuses, são ídolos que se vê nessa cidade. Então pegaram Paulo, que estava falando a respeito do Evangelho, falando a respeito do Senhor Jesus, e levaram Paulo para um outro lugar, onde a nata da sabedoria estava, que era o Areópago. Levaram Paulo para lá. E lá se reuniram os estoicos, os epicureus, um grupo, vários grupos de homens detentores do saber. E Paulo, quando chegou naquele local, ele poderia chegar e começar a falar mal, olhar assim para um local, igual algumas pessoas têm costume de fazer uma visita e chegar na casa de alguém, ver uma imagem na parede e falar assim: tira essa imagem daí, isso aí não é coisa de Deus, Deus não se agrada disso. Paulo não fez isso. Paulo foi estratégico. Paulo foi extremamente estratégico. Quando ele chega no Areópago, e onde não se reuniam muitas pessoas, somente a nata do saber mesmo, Paulo chega e vê vários deuses. Mas só que um local estava vazio, um espaço vazio. E por que eles deixavam um espaço vazio? Porque se porventura estivessem esquecidos de algum Deus, esse Deus ou ídolo, Deus para eles, esse Deus ocuparia aquele espaço vazio. E Paulo chega, os irmãos conhecem perfeitamente a história, a narrativa bíblica, e Paulo chega e fala assim: em tudo vejo que sois muito religiosos. Vendo essa quantidade de deuses, eu vejo que vocês são muito religiosos. Enalteceu todo aquele povo ali no Areópago. E eles cresceram, né? Porque Paulo estava falando bem dele, e Paulo também era uma pessoa culta. E quando chega no lugar que está vazio, ele começa a falar a respeito daquele lugar que estava vazio.
Este local é do Deus que criou todas as coisas. E aí então ele começa a dissertar a respeito, começa a falar a respeito de Deus, a respeito de Cristo, começa a falar a respeito da salvação, a respeito da ressurreição, porque os epicureus e os estoicos, eles tinham uma divergência, não acreditavam na ressurreição. E ele então, por isso que eu coloquei ele como um homem águia, porque era um homem assim, sabe, de uma ousadia muito grande. Quando ele tinha que falar de Jesus para alguém, ele chegava com muito jeito, com muito carinho. Primeiro você elogia, deve sempre ser assim, né? Você elogia a primeira pessoa, enaltece a pessoa, depois você aponta, você fala aquilo que você vê que está errado. Então Paulo, ele fez essas coisas. Então por isso que eu coloquei ali homem águia. Mas o nosso tema, o tema dos homens deste ano é homens anunciando verdades que fazem a diferença. Homens anunciando verdades que fazem a diferença. E eu gostaria que todos nós, não somente os homens, mas que todos nós pudéssemos fazer a diferença. A diferença é em anunciar o Evangelho. Essa é a enorme diferença. A diferença não é em mostrar o carro que eu tenho. Meu carro é mais bonito, é o mais novo da rua. A minha televisão é a maior. Eu ando mais bem vestido, melhor vestido que você, que a outra família. Mas que nós fôssemos assim um tipo de pessoa que pudesse mostrar a diferença em pregar o Evangelho. Mas só que quando se fala em pregar o Evangelho não deve ser anunciado de qualquer forma. Existe uma metodologia para você pregar o Evangelho. Existe um modelo para você pregar o Evangelho. Muitas pessoas acham e creem que pode pregar o Evangelho de qualquer forma. Mas não, existe um método certo. Você vai dentro daquele método e leva a pessoa até a evangelização, até ela aceitar o Senhor Jesus. E aí, nós começamos a observar o homem águia. O homem águia. Nesse homem águia, existe aqui alguns pontos que eu gostaria de destacar com os irmãos. Quero destacar com os irmãos. Primeiro, esse homem águia compreendeu o seu valor e cumpre a sua missão. Esse homem águia compreende seu valor e cumpre a sua missão. Nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão na face da terra. Mas a missão maior nossa, poderia dizer assim, é anunciar o Evangelho. É fazermos discípulos. Essa é a nossa missão. E é por isso que quando nós começamos a observar aqui dentro desse versículo de número 25, nos fala assim: eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. Quando nós olhamos essa palavra aqui, dispensação, olhamos a palavra dispensação, dentro do grego é concedida por Deus. Mas no hebraico é ordenança, é ordenado por Deus. Deus nos ordena, Deus quer que você, Deus ordena que você pregue o Evangelho a toda criatura, porque Deus criou o céu para todas as pessoas. Deus não criou o inferno para ninguém, nenhuma das suas criaturas. Deus não criou o inferno para nenhuma criatura. Deus criou o céu para todos nós. Então por isso que vem falando aqui, estou feito ministro, Deus me fez ministro segundo a sua vontade, segundo me foi concedido por Ele, segundo foi ordenado por Ele. Esse negócio de falar assim, mas existe um ministério de evangelismo na igreja, então eu vou deixar por conta do ministério de evangelismo. Não, você pode até passar assim, eu tenho uma visão para poder evangelizar. Sim, você tem uma visão para evangelizar, mas nós temos uma líder do evangelismo na igreja. Então qualquer tipo de evangelismo que formos fazer, eu tenho que passar por este líder, informar a este líder. Aí este líder então ele não vai discordar da sua ideia, porque evangelização, ninguém pode discordar. Mas ser informado, tem que ser informado. Eu vou sair para distribuir folheto. Primeiro eu vou falar com a minha líder, que eu vou em tal rua, em tal casa, para fazer um serviço de evangelização. Eu preciso fazer isso. Mas voltando para essa ideia do apóstolo Paulo, ele fala assim, estou feito ministro, me tornei ministro
segundo a vontade do Senhor Deus, segundo a ordenança de Deus. E você também é um ministro de Deus. Nós somos ministros do Senhor Deus. Cabe a cada um de nós pregarmos o evangelho a toda criatura segundo a vontade de Deus, o querer de Deus. Não existe, cristão que venha para a igreja só para tirar poeira do banco. Tirar poeira não no sentido de estar limpando a igreja, mas sentar e tirar a poeira com a própria roupa. Nós não nos reunimos aqui apenas nas quartas-feiras, no domingo pela manhã, no domingo à noite, apenas para ouvirmos e retornarmos para os nossos lares. E no decorrer da semana, não fazemos nada. Não fazemos nada. Eu não sei quantas pessoas você evangelizou no decorrer, no transcorrer desta semana que passou. Eu não sei para quantas pessoas você falou assim: olha, Jesus te ama. Jesus quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida. Eu não sei para quantas pessoas você falou. Mas também eu não sei quantas pessoas ficaram diante de uma televisão vendo aquelas imundícias do Vale a Pena Ver de Novo. Tem pessoas que preferem ficar em casa e nem vêm ao culto. Querem ficar em casa assistindo televisão e vendo essas porcarias que tem colocado dentro dos nossos lares. A bem da verdade que a televisão não liga sozinha, é você que liga. Nós é que ligamos a TV. Às vezes queremos falar mal de alguma emissora, mas é você que chega lá e... Assim é no tempo do pastor Robson, né? Que chega lá... Você chega e aperta o controle e coloca lá naquele negócio. Então, queridos, nós temos que fazer a vontade do Senhor, agir segundo a vontade do nosso Deus, mas não é uma vontade, Deus tem vontade que eu faça. Ele ordena, segundo a palavra, Ele ordena, Ele quer que você faça isso. E é uma atribuição nossa. Nós, homens, Congresso dos Homens, nós temos essa obrigação de anunciar o Evangelho. Não apenas através das habilidades que Ele nos deu, mas chegar com a palavra. Chegarmos com a palavra. O testemunho vale muito. Às vezes um testemunho vale muito mais do que você falar meia hora. Que às vezes você fala meia hora, mas você não vive 5 minutos daquilo que você falou. E o testemunho fala mais alto. O testemunho fala muito mais alto. A segunda situação do homem águia possui mãos abençoadoras. Mãos abençoadoras. Será que, às vezes eu costumo dizer aqui, somente quem é abençoado é capaz de estender a mão para poder abençoar alguém. Mãos abençoadoras. E aí, dentro do próprio versículo, vem escrito ali o seguinte, do versículo 25. Me foi concedida por Deus a Paulo a realizar aquele trabalho. Porque Paulo era uma bênção na vida das outras pessoas. No início era uma pessoa que gerava um certo desconforto e desconfiança por parte dos seus ouvintes. Mas com o tempo, ele foi demonstrando, ele foi mostrando o trabalho, o porquê que ele veio, o que ele estava fazendo no Evangelho. Ele estava disposto a passar por muitas dificuldades dentro do Evangelho em prol do reino do Senhor Deus instalado na face da terra. Mãos abençoadoras. E Paulo fala, me foi concedido. Olha o privilégio que nós temos, o privilégio que você tem de falar assim, me foi concedido por Deus para anunciar o Evangelho. Deus me deu esta oportunidade de anunciar o Evangelho, de evangelizar alguém. Me foi concedida. Paulo, que antes, irmãos, sabem da história do apóstolo Paulo, era Saulo de Tarso, ele era completamente arredio, ele não queria saber nada a respeito do Evangelho. Mas com o tempo o Senhor trabalhou no coração daquele homem, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus trabalhou no coração daquele homem, transformou a vida daquele homem, mudou de tal forma, de perseguidor a passar a ser perseguido. As pessoas começaram a ficar com raiva do apóstolo Paulo. Queriam matar o apóstolo Paulo. De tanto que ele anunciava, ele era ousado. É justamente isso que o Senhor Deus quer que nós façamos. Me foi concedido. Deus me outorgou, Deus me deu autoridade para poder anunciar o Evangelho. Não é ser crente e ficar com a boca fechada, irmãos.
ser cristão e não dar um testemunho. Nós somos, vamos dizer assim, o quinto evangelho costuma-se dizer que é a carta aos Efésios. O quinto evangelho costuma-se dizer que é a carta aos Efésios, porque ali fala a respeito da ressurreição, fala a respeito de tudo sobre o Senhor Jesus. Mas nós podemos dizer que nós somos o sexto evangelho, porque nós estamos dando continuidade às palavras do Senhor Jesus, o que Ele queria que nós fizéssemos. Nós podemos dizer que nós somos o sexto evangelho, porque Ele quer, Ele precisa que você, que eu, cada um de nós possamos e venhamos a abrir a nossa boca para proclamarmos sobre o reino de Deus, sobre a vinda dEle. Não adianta eu apenas falar, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, mas não mostrar às pessoas, não provar às pessoas que Jesus está voltando. Eu tenho que viver isso, falar assim, realmente Ele está voltando, e eu estou vivendo de tal forma que eu quero estar preparado para a volta dEle. Eu não posso simplesmente falar assim, Jesus está voltando, mas e aí, estou preparado? Eu estou, me preparando e preparando alguém também para receber o Senhor Jesus? Eu tenho que estar preparado. Então, dentro dessa segunda visão do homem águia, que é você, possui mãos abençoadoras. Pessoas capazes de chegar e colocar a mão no ombro de alguém e falar assim, Jesus te ama. E quando você chega e coloca a mão no ombro de alguém, lógico, com a autorização da pessoa, e do grau de relacionamento, você coloca a mão no ombro da pessoa e fala, Jesus te ama. As pessoas se derramam. As pessoas choram. Choram por quê? Porque elas sabem que estão precisando de algo. E todos nós precisamos de algo. Precisamos de alguma coisa. Às vezes queremos nos enganar, enganamos a nós mesmos, mas nós sabemos do que nós estamos precisando. Muitas pessoas não estão bem, mas às vezes querem demonstrar que estão vivendo uma vida tranquila, quando na realidade não estão vivendo uma vida tranquila. E às vezes essas pessoas estão próximas a nós. E às vezes essas pessoas precisam ouvir de uma palavra, a palavra vinda dos céus. Em uma ocasião eu estava fazendo um trabalho, era seminarista ainda, estava no Paraguai. Primeiro fiquei de um lado, que era Pedro Juan Caballero, de um lado, e de outro lado era Brasil. Eu não lembro o nome da cidade, eu sei que do outro lado era Pedro Juan Caballero. E aí nós saímos aqui da parte do Brasil, um grupo de seminaristas, fomos para o Paraguai, e quando chegamos aqui, era só atravessar uma rua. Atravessamos a rua, não foi para comprar nada não, não foi para comprar nada não, para pregar o evangelho. E quando nós chegamos do outro lado, uma senhora nos abordou, nos segurou e falou assim, o que eu posso fazer para aceitar esse Jesus de vocês? Nós nem havíamos iniciado o trabalho de evangelização, mas ela nos abordou e segurou e perguntou, o que eu posso fazer para aceitar esse Jesus de vocês? E um local onde tem muitas tribos indígenas ainda. E ela perguntou, o que eu posso fazer? E não somente lá, mas eu creio que aqui também. Quantos vizinhos, quantos amigos nós temos que precisam de Jesus? Eu hoje quero ter uma conversa contigo. Eu quero bater um papo contigo. Aí conversa, nós trabalhamos sobre vários assuntos, conversamos sobre vários assuntos, novidades. Porém, a nível de pregação do Evangelho, falamos pouquíssimo. E o apóstolo Paulo, ele não perdia essa oportunidade. Assim como nós não podemos desperdiçar também. Uma grande oportunidade a um desses profissionais, porém, você não deve falar abertamente, são os professores. Os professores têm uma oportunidade muito grande de falar do Evangelho. Só que tem que ser falado com muito cuidado, porque senão sofre sanções. Mas é uma oportunidade que nós temos, porque sempre tem um aluno com dificuldade na vida dele ou então na família dele. E sem contar nas empresas onde os irmãos trabalham, sempre tem alguém que precisa ouvir do Evangelho. Aí falamos sobre Flamengo, falamos sobre Vasco. Não, sobre Vasco ninguém quer falar, mas falamos sobre várias coisas. Menos sobre o Evangelho. E temos 8 horas de trabalho. Estamos juntos ali 8 horas e não falamos do Evangelho.
na condução, já observaram aqui na condução, dificilmente você vê alguém sem aquele aparelhinho para coloca no ouvido para estar escutando alguma música ou alguma coisa do celular? O relacionamento está diminuindo. Quando eu chego na academia que eu vejo alguém com o aparelho no ouvido, eu evito conversar com aquela pessoa, que estou vendo que ela não quer conversa com ninguém. As pessoas estão assim, elas não querem ouvir, só querem ficar ligadas ali naquilo que elas estão ouvindo através do seu celular, aqui através do seu fone de ouvido, ou do fio, aqueles individuais. Então, nós precisamos, quando tem uma oportunidade, precisamos falar do amor de Deus para alguém. Sempre quando surge uma oportunidade, temos que falar do amor de Deus para alguém. E as oportunidades não nos faltam, irmãos. Não nos faltam. Às vezes nós queremos apenas criticar, falar mal de alguém, falar mal de um irmão de igreja, falar mal de uma irmã da igreja. Mas evangelizar, poucas pessoas querem ter essa ousadia de evangelizar. Chegar e falar pelo menos, Jesus te ama. Pelo menos isso, Jesus te ama. Existe alguém capaz de solucionar o seu problema. Uma certa ocasião, minha esposa não gosta que eu conte ilustração própria. Acho que eu estava com o irmão Silvio, em Salvador. Não lembro se estava com o irmão Silvio. Estava em Salvador, estava com uma camisa muito bonita, uma camisa do Fluminense. E passei no mercado modelo. Aí veio um senhor lá de longe. Aí me olhou, eu não conhecia aquele homem. Ele chegou e falou assim: olha, vocês estão mal, hein? Vocês estão mal. Se duvidar, vocês vão para a terceira divisão. Mas quando ele chegou perto, falou assim: mas eu conheço alguém capaz de tirar vocês lá de baixo da terceira divisão e colocar na primeira divisão. Aí eu falei: é o VAR? Não, naquele tempo não existia VAR, né? Aí eu perguntei, mas já sabia porque eu era evangélico. Eu falei assim: o senhor está falando de Jesus Cristo, né? Ele: é justamente sobre Jesus Cristo. O senhor conhece? Eu falei: eu conheço Jesus. Eu sou pastor. Mas eu fiquei assim, impressionado com a maneira como eu fui abordado por aquele homem. Ele olhou e falou assim: ó, tá caindo, hein? E cuidado para não cair mais, hein? Mas ele chegou e falou assim: ó, eu conheço alguém capaz de te levantar, capaz de levantar qualquer pessoa. Você conhece? É Jesus. Então, temos que ter estratégia para nos aproximarmos das pessoas e falarmos sobre Jesus. Nós precisamos falar, irmãos. Não podemos ficar com a boca fechada. Esse é o tema dos homens deste ano. Não podemos. A terceira situação que nós podemos ver aqui, o homem águia, é um homem empoderado. O que quer dizer empoderado? Se tornou mais forte. Um homem que trabalhou para se tornar mais forte. Hoje em dia se usa muito essa palavra empoderada, né? Empoderamento. Se usa muito essa expressão. Mas é uma pessoa mais forte. Nós temos como nos tornar mais forte através do Evangelho. Através do meu interesse em aprender da palavra do Senhor para poder transmitir a outras pessoas. Mas eu tenho que sentir essa necessidade. Isso tem que estar assim, latente dentro de mim. Eu tenho que sentir esse desejo. Não falar porque a líder do evangelismo falou, do discipulado mencionou, mas isso tem que estar dentro de mim. Chegar e falar assim: olha, eu preciso tomar posição, porque não pode ser somente deste jeito. Não pode ser somente desse jeito. Às vezes eu fico pensando no nosso bazar. Pensando ali no nosso bazar. Quantas pessoas não evangélicas vêm experimentar uma roupa ali? E às vezes as nossas roupas estão bem lavadinhas, bem passadinhas. Mas olha a oportunidade de você chegar e falar assim: olha, um dia eu gostaria de ver você com uma roupa bem alva, bem branquinha, uma roupa clarinha. Aí a pessoa fala: mas como? Mas tem um jeito. Através do sangue de Jesus. Gerar uma estratégia para falar do amor de Deus para as pessoas. Gerar uma estratégia. E aí quando nós vemos aqui empoderado, quem deu esse empoderamento, quem deu essa condição a Paulo, ao apóstolo Paulo, de falar do amor de Deus, falar lá no Areópago, falar em todos os lugares por onde ele passou? Deus. Porque é Deus que nos capacita, é Ele que nos dá condições, irmãos.
Nenhum homem, nenhuma sabedoria humana é capaz de te dar assim, uma inteligência suficiente para falar com tamanha ousadia a uma outra pessoa a respeito do amor de Deus. Paulo, quando ele conseguiu sair do nível que ele estava para um outro nível, ele saiu pelo poder de Deus. E nós temos condições de fazer isso também através do poder de Deus. Basta eu querer. Deus, Senhor Deus, eu quero mudar de vida. Eu quero ser um novo crente. Lembra quando eu falei da águia, que quando ela chega a certa idade, ela se autoflagela e começa a surgir nova plumagem, um novo bico? Existe esse momento na nossa vida também. Porque às vezes as pessoas se acomodam. Eu tenho 10 anos de vida evangélica, 10 anos de vida cristã, 20 anos de vida cristã, mas continua a mesma coisa. Vem para a igreja, faz tudo na igreja, mas não abre a boca para evangelizar as pessoas. Só querem ser, muitas pessoas querem ser servidas, mas servir no reino. E o servir no reino não é somente o trabalho braçal. Perdoe, não é somente o trabalho braçal. Não é somente o trabalho braçal. É ganhar pessoas, ganhar vidas para o Senhor Jesus. É chegarmos e falarmos do amor de Deus para outras pessoas. Então, Paulo foi empoderado? Sim, ele foi um homem águia empoderado. Empoderado por quem? Quem deu poder a ele? Deus. E ele é capaz de dar esse poder a você também. Quantas pessoas que nós não conhecemos, que nós conhecemos, melhor dizendo, que nós conhecemos, que não têm a facilidade de ler ou escrever, mas já tem uma facilidade muito grande de anunciar o Evangelho. Pessoas que não sabem ler nem escrever. Conheci um senhor, uma certa feita, que ele não sabia ler nem escrever, mas ele pregava que era uma maravilha. Chamava alguém, a pessoa lia o texto para ele, ele falou assim: já ouvi sobre esse texto. Aí começava a discorrer, começava a pregar a respeito daquele texto. Você não precisa ter, sabe, um nível, um grau de instrução altíssimo, elevadíssimo, para poder pregar o Evangelho. Você tem condições de falar que Jesus ama alguém. Nós temos essa facilidade. Adolescentes, nós temos esta facilidade. Temos essa facilidade. Vocês têm essa facilidade de chegar e anunciar o Evangelho para outras pessoas. Porque o papo de adolescente é um outro papo, é um outro nível. Mas dentro desse nível, nós temos condições de falar sobre o Evangelho. Aí temos um versículo, ou alguns versículos que vem nesse outro slide, que fala assim, ó: seja forte e corajoso. Olha só, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus pais, aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. E fechando, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Josué capítulo 1, versículo 6, versículo 7. O que está acontecendo aqui? O Senhor Deus falava diretamente com Moisés, falava diretamente com os seus servos, com os seus profetas na antiguidade. Mas chegou um determinado momento, agora com Josué, Deus não falava diretamente com Josué. O que Deus falava com Josué? Observe a Escritura. Vê o que nos fala a Escritura. Cumpra o que está escrito nas Escrituras. Somente seja forte e muito corajoso e tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Toda a lei. Deus não estava atrás de Josué, por onde Josué andava, Deus estava falando: Josué, faz isso, Josué, faz aquilo. Toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Aqui nos dá e nos remete uma ideia de obediência, de servo. Que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então o que cabe a cada um de nós fazermos? Nós precisamos nos posicionar cada vez mais. E quando vai chegando mais um pouco adiante, não fica aqui neste versículo, mas um pouco mais adiante, quando ele fala assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um posicionamento do homem. Ele não falou assim, ó: a minha esposa e eu serviremos ao Senhor. Ele falou assim:
na qualidade de chefe do lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes somos arguídos, algumas pessoas nos perguntam alguma coisa que nós queremos fazer, nós falamos assim, que nós possamos fazer, e nós falamos assim, não, primeiro eu vou falar com a minha esposa. Nada contra de você conversar com a sua esposa a respeito daquele assunto. Mas, às vezes, nós perdemos essa autoridade de homem dentro de casa. Às vezes, algum filho ou alguma filha faz alguma coisa, vou falar para tua mãe, vou contar para tua mãe. Mas e você como pai? É por isso que mais adiante, eu creio que nós vamos falar sobre essa situação. Josué, ele fala assim, porque ele sabia o posicionamento dele de homem, a responsabilidade, o compromisso na qualidade de homem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Ele não fala assim, olha, vou falar com a minha esposa, se ela concordar comigo, vou falar com meus filhos, se meus filhos concordarem. Mas ele é bem enfático, eu. Então, demonstrando quem estava no controle daquela casa. E às vezes, muitos de nós que somos esposos, perdemos o controle das nossas casas. Não perdemos o pior que não perdemos o controle para a nossa esposa. Perdemos o controle para os nossos filhos. Perdemos o controle do lar para os nossos filhos. E uma vez que um filho, ele consegue pegar a tua fraqueza, acabou. Uma vez que o filho pega a tua fraqueza, acabou. Acabou. Para você retornar a essa autoridade vai ser muito difícil. Ele já pegou a sua fraqueza. Mas quando você se impõe, se mostra como pai, aqui dentro, enquanto você estiver aqui dentro desta casa, enquanto estiver utilizando a internet que eu uso, se alimentando da comida que eu coloco aqui dentro, não pode ser do jeito que você quer, não pode ser da maneira que você quer. Tem que ser desse jeito que rege aqui neste lar. Mas também você tem que ter autoridade. Tem que ser uma pessoa íntegra. Não pode ser um pai que faz as coisas erradas e depois querer que os filhos façam as coisas certas. Então Josué aqui, ele fala assim, olha, vocês homens do futuro, mostre quem está no comando do lar. Hoje nós temos essa facilidade, graças a Deus temos essa facilidade da esposa ajudar no orçamento familiar. Nós temos essa facilidade da esposa ajudar no orçamento familiar. Mas às vezes existem casais que ela tem a conta bancária dela e ele tem a conta bancária dele. É uma grande dificuldade. É uma só carne. É uma só carne. Então, é demonstrar quem está no controle. É justo ela trabalhar? É justo ela trabalhar. É bom que ela trabalhe? É bom que ela está te ajudando. Não se meta com o meu dinheiro. Do meu dinheiro eu faço o que eu quero. Mas você tem que falar quem está no controle da casa. Você pode até ganhar menos, mas quem está no controle da casa? É você que é o esposo. A quarta situação do homem águia. Valorize seu papel. Me foi concedida para convosco. Deus deu esse papel para que o apóstolo Paulo pudesse falar às demais pessoas. Me foi concedida para convosco. Esse versículo tirei de dentro da Bíblia que eu estou usando. Ok? De repente está ali, ou na Bíblia do irmão está diferente. Me foi concedida para convosco. Deus me deu essa autoridade para conversar, para falar com vocês, na medida que Ele me concedeu, na medida que Ele, me deu essa autoridade para falar com vocês. Então, valorize seu papel. Valorize o papel de esposo. Valorize o papel do chefe do lar. Valorize o seu papel na qualidade de pai. De pai. Hoje em dia, está sendo tão difícil. Você já não tem mais o controle, não tem o controle nem da sua televisão. Não tem o controle nem do seu celular. Que o filho pega e está usando. E você eu gostaria de assistir tal programa. Ah, não, agora eu estou assistindo o programa tal. Ah, gostaria de assistir um filme. Ah, não, agora eu estou assistindo esse.
Até o controle da televisão, às vezes, nós perdemos. Onde está a autoridade que nos foi concedida pelo Senhor Deus? Deus nos deu essa autoridade, principalmente para os homens, porque nós fomos criados por Deus. Depois Ele colocou uma ajudadora, alguém para nos auxiliar. Mas todo o peso de responsabilidade ficou sobre os ombros de Adão. E continuou sobre os nossos ombros ainda hoje. Até a nível de anunciar o evangelho, de culto doméstico, de oração em casa, de leitura da Bíblia. Eu sei que as irmãs têm mais facilidade, não vou dizer que tem mais tempo, porque vocês trabalham muito mais em casa do que nós que saímos para trabalhar fora. Mas as irmãs leem mais a Bíblia, as irmãs são as que oram mais, as irmãs são aquelas que estão mais conectadas com o Senhor. Às vezes chega no lar, o lar está com uma emissora evangélica, escutando ali uma música. Então as irmãs têm essa oportunidade, enquanto nós homens não temos essa oportunidade. Mas o que nós precisamos, o que cabe a cada um de nós é nos posicionarmos cada dia mais. Nos posicionarmos, mostrar quem está no controle. E aí dentro do outro versículo, que em Josué 24, que eu já mencionei, parte desse versículo, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Ele não fala aqui assim, a minha casa e eu. Minha casa e eu, ele fala eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos o sacerdote do lar. As esposas são sacerdotisas, mas nós somos os sacerdotes do lar. Precisamos nos posicionar, temos que nos posicionarmos cada vez mais. Não estou falando para ninguém destratar a esposa, para tirar a autoridade da esposa, não estou falando isso. O que eu estou falando é que você é a cabeça do lar. Tudo tem que partir de cada um de nós. Tudo, nós temos que nos posicionarmos. Precisamos nos posicionar. Em quinto lugar, o homem águia, ele busca com perseverança a maturidade. Busca com perseverança a maturidade. Como é bom chegar ali na sala do discipulado e ver alguns irmãos assentados ali, querendo aprender, querendo crescer. E crescer de uma forma uniforme. Não de 2 ou 3 maneiras. Dentro do padrão da igreja. Como é bom ver esses homens sentados ali, aprendendo, querendo crescer. Não, eu quero crescer. Eu sei que mais tarde, as pessoas que estão na liderança nessas classes, elas vão observar, já estão observando quem tem condições de liderar um novo grupo ou não. E só vai liderar outro grupo com a autorização delas e com o líder do discipulado. Não vai ser assim, eu quero, eu vou fazer, eu vou abrir. Negativo. Então nós estamos caminhando e eu vejo assim muito salutar quando eu vejo as irmãs também. Chega aqui sabe o que é chegar aqui 5 horas da tarde? 5 horas da tarde. Algumas chegam antes das 5. Eu observo, tem irmã que chega aqui 10 para as 5, elas já estão aqui. 10 para as 5, elas já estão aqui na igreja para o discipulado. Porque elas já compraram a visão, a igreja vai caminhar nessa direção. E é nessa direção que nós vamos caminhar, nós não vamos caminhar em outra direção. Temos um padrão de discipulado para poder discipular pessoas lá fora, pessoas que estão precisando crescer, não apenas lá fora, mas aqui dentro também. Busca, a quinta situação que eu falei, busca com perseverança a maturidade. Aí vem, para cumprir a palavra de Deus. Cumprir a palavra de Deus. Irmãos, só um adendo aqui, um hiato aqui. Uma casa dividida, ela não se mantém de pé. Uma casa dividida não se mantém de pé. Todos dentro da mesma visão. Se não estiver dentro da mesma visão, não adianta. Acho melhor cada um caçar seu rumo. Desculpe o termo, mas cada um caçar seu rumo. De estar fora da visão da igreja. A igreja tem uma visão, então eu sou debaixo dessa autoridade, então eu tenho que cumprir essa visão. Muito bem.
A sexta colocação do homem águia está intencionalmente sujeito ao controle do Espírito Santo. Intencionalmente sujeito ao controle do Espírito Santo. E quando eu estou sob o controle do Espírito Santo, eu não fico assim à vontade fazendo o que eu quero. Porque o Espírito Santo de Deus não é bagunça. Nosso Deus não é bagunça. O nosso Salvador, ele não é bagunça. Então, esse homem águia, a mulher águia, está intencionalmente sujeito ao controle do Espírito Santo. Se eu estou sob o controle do Espírito Santo, eu vou fazer de acordo com a vontade de Deus. O que Deus quer que eu faça. Senhor, o que tu queres que eu faça? E Ele não vai ficar no seu ouvido sempre falando, porque o Senhor me disse, o Senhor me disse. O Senhor tem falado tantas coisas aqui na realidade, nós estamos colocando palavra na boca de Deus. De tanto que as pessoas falam, o Senhor me disse, o Senhor me disse, o Senhor me disse. Mas esquecemos de olhar aqui de onde é extraída a palavra. Onde Ele quer nos falar, através da palavra dEle que está escrita. Está intencionalmente, o homem águia, a mulher águia, está intencionalmente sujeito ao controle do Espírito Santo. Eu estou sob o controle. É Ele que controla a minha vida. Não vou fazer o que eu quero, mas o que o Espírito Santo de Deus quer que eu faça. O que Deus quer que eu faça? Eu leio a Bíblia. Vou lá. Interessante quando fala sobre a mulher virtuosa. Ali é a orientação de uma mãe, lá em Provérbios. A orientação de uma mãe dando orientação ao seu filho. O seu filho. Você quer casar com uma mulher virtuosa? Aquela mãe está dando a orientação ao seu filho que era um rei. Que era um rei. E ele acatou. Segundo a orientação bíblica, ele acatou a orientação da sua mãe. Então as pessoas que têm visão, ela está intencionalmente sujeita ao controle do Espírito Santo. Se nós estamos aqui dentro, se nós somos servos do Senhor, nós somos estamos na realidade sob o controle do Espírito Santo de Deus. Ninguém que esteja sob o controle do Espírito Santo de Deus é capaz de agir a seu bel prazer. A seu bel prazer. E o que o Senhor Deus ele espera de cada um de nós, que pela ousadia, intrepidez no Espírito Santo, possamos anunciar este Evangelho. E sejamos esses homens capazes de fazer a diferença dentro e fora de casa. Fazer a diferença dentro e fora de casa. Não querer ser, desculpa o termo, machão lá no trabalho, o machão na rua, mas dentro de casa não tem controle algum. Eu tenho que demonstrar o controle. Isso sem utilizar de autoritarismo. Sem utilizar de autoritarismo. Mas mostrar quem está no controle. E o Senhor Deus nos chamou para estar no controle. Hoje em dia nós estamos no controle. Não vou falar da casa, mas no controle, na pregação do Evangelho. Assim como Paulo, ele foi chamado e muitos outros servos foram chamados para a pregação do Evangelho, Deus também nos chamou. Júnior, adolescente, jovens e adultos. Deus tem nos chamado para isso, para exercer essa função. Não ficarmos apenas conjecturando algumas coisas com braços cruzados e não fazendo nada. É um trabalho nosso, irmãos. Não existe mais ninguém. Às vezes nos pegamos naquela ideia, assim, porque se não falar as pedras clamarão. Deus conta com cada um de nós. Com cada um de nós. O interessante é que Ele gosta das coisas, Ele quer as coisas perfeitas. Já partindo para a conclusão, Gálatas capítulo 5, versículo número 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se eu falo que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu tenho também que andar em conformidade com esse Espírito. Porque senão ou subentende-se que existe um outro Espírito dentro de nós. Se eu quiser agir a meu bel prazer, a minha maneira. Então em Gálatas,
Paulo escrevendo ao povo da Galácia, ele diz, aqui no capítulo 5, versículo de número 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E quando nós andamos pelo Espírito, somos capazes de realizarmos coisas extraordinárias, coisas que você jamais poderia imaginar, se nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então a temática desta noite, a ideia principal desta noite, é sobre homens para fazer a diferença, homens chamados para trabalhar de tal forma que venha fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Quando eles escolheram esse tema, homens anunciando verdades que fazem a diferença, verdades que fazem a diferença. As verdades que fazem a diferença não é apenas falar sobre política, que também devemos falar sobre política, mas a verdade que faz a diferença, aqui quando falamos essa expressão diferença, é diferença no estilo de vida, no tipo de vida. Uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. E quando essa mudança surge de dentro para fora, aí nós começamos a deixar que jorre essa fonte de água viva. Essa fonte de água viva, ela vai jorrando cada vez mais. E as pessoas sentem prazer de nos ouvir. Porque sabe que da sua boca, da nossa boca, vai sair apenas palavras para edificação, palavras para crescimento. Quantos colegas de trabalho nós temos, vocês têm lá na escola, quantos colegas nós temos por aí por fora, que estão precisando de uma palavra de edificação, palavra de crescimento? Quantos lares estão ruindo? Quantos lares já estão trincados, quase quebrados, e estão precisando de uma palavra de edificação, uma palavra que possa fazer a diferença. E Deus chamou você para fazer esse diferencial. Deus chamou você para ser diferente. Não chamou apenas uma pessoa, não chamou apenas 5, 10, 12 pessoas. Deus chamou a cada um de nós para fazermos essa diferença. Por isso que os líderes dos homens colocaram esse tema aqui: homens anunciando verdades que fazem a diferença. Que possamos e que venhamos a fazer essa diferença dentro de casa, no trabalho e no local onde estamos inseridos. Termo pejorativo, mas na nossa comunidade, no nosso bairro fica melhor. No nosso bairro, possamos fazer a diferença no nosso bairro, através da palavra. Viu alguém entristecido? Conversa com aquela pessoa. Essa semana eu conversei com 2 pessoas entristecidas. E eu estou notando teu semblante diferente. A pessoa falou: realmente eu estou passando por uma dificuldade. Eu falei assim: olha, é um particular seu. Mesmo que você não me fale, mas se você quiser eu posso orar por você. Aí a pessoa olhou assim: tem um tempinho para mim? Aí é tudo que eu queria. Tudo que eu queria era um tempinho. E me desse um tempinho. Tudo que eu queria. É isso que Deus quer que nós venhamos a fazer. As oportunidades surgem. Deus coloca as pessoas diante de nós. Deus coloca as pessoas diante de cada um de nós. E às vezes nós não conseguimos visualizar essas pessoas. Pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Vamos orar? Pai querido, queremos te suplicar que a cada dia nos dê entendimento da tua palavra, Senhor Deus. Que a cada dia sejamos, ó Senhor Deus, servos segundo a tua vontade, conforme o teu querer, ó Senhor Deus. Continue utilizando de misericórdia, ó Senhor Deus. Continue nos dando força e entendimento, ó Senhor Deus. Continue nos dando esclarecimento a nível da tua palavra, ó Senhor Deus. E que possamos transmitir, primeiro dentro da nossa casa, conforme teu servo Josué falou, ó Senhor Deus. E aí depois alcançarmos outras pessoas. Que primeira cidade, a primeira pessoa que eu preciso trabalhar a nível de missões, ó Senhor Deus, é dentro da minha casa. Essa é a primeira pessoa que eu preciso alcançar, ó Senhor Deus. Nos ajude, ó Senhor Deus.
Muito obrigado por mais esse congresso dos homens. Muito obrigado porque por aqui passaram pessoas que me antecederam, que trouxeram uma palavra excelente, ó Senhor Deus. Palavra também de edificação, ó Senhor. Muito obrigado. Te agradeço também pelos teus servos que estiveram na parte da manhã, ontem à noite e agora à noite também, ó Senhor Deus. Hoje pela manhã e agora à noite. Te agradeço também por essas vidas, ó Senhor Deus. Senhor, que teu Espírito Santo venha a utilizar, ó Senhor Deus, segundo o teu querer, aquilo que eu não consegui falar, ó Senhor Deus. Trabalhe no coração desses ouvintes, ó Senhor. Quantas pessoas, de repente, algumas pessoas aqui nesta noite estão precisando de uma mudança na vida, ó Senhor Deus. Às vezes são até teus servos mesmo, ó Senhor Deus. Já te servem há algum tempo, mas estão precisando de uma mudança na vida, ó Senhor Deus. Para que tudo volte à normalidade, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus. Muito obrigado por mais este domingo. Muito obrigado porque já entramos em um outro mês, ó Senhor Deus. Já estamos quase fechando esse semestre, ó Senhor. Eu te agradeço, te peço, ó Senhor Deus, por cada família aqui representada nesta noite. E que essas famílias, ó Senhor Deus, essas pessoas tenham uma semana super, hiper abençoada por Ti, ó Senhor Deus. E segundo a Tua palavra, ó Senhor Deus, que nós cremos na Tua palavra, onde os Teus servos colocarem a planta dos pés, este local seja abençoado, ó Senhor Deus. Que eles possam levar bênção onde quer que eles tenham que ir, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor. Nós te agradecemos também pela liderança dos homens desta igreja. E em nome por amor de Cristo Jesus, que eu te agradeço e te peço amém e amém, Senhor. Amém.